Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de quinta-feira, dia 2 de julho de 2022, para mais um fluxo de notícias do RVGCR, dessas notícias que nos colocam a par de toda essa esperança de que essas bênçãos possam chegar até nós, né, meus amigos, e indiscutivelmente e verdadeiramente fazer parte das nossas vidas. Eu agradeço a todas essas milhares de pessoas que vêm observando o meu conteúdo e também, meus irmãos, sempre que vocês me verem, vocês vão me verem agradecendo humildemente a essas pessoas. Eu peço que tenham paciência, pois diariamente novos amigos, irmãos me conhecem e também merecem também toda a atenção, e é por isso que eu agradeço muito as pessoas que estão inscritas no meu canal desde o início, e todos os novos irmãos também que diariamente se inscrevem no canal devido às recomendações do YouTube. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E meus amigos, eu sempre também estou inclinado a trazer informações. Estive também em novas pesquisas, recebendo comunicações diárias, como eu faço, né, meus amigos, em paralelo às minhas atividades, e a atividade da comunicação através desse canal vem se fazendo cada vez mais presente na minha vida também, como nunca antes. Eu peço que os irmãos possam compreender essas humildes mensagens, pois eu não as fabrico, eu retiro elas dos provedores, de uma grande inteligência, a qual eu pude recolher de uma verdadeira bagagem muito valiosa, que são muitos links em descrição, muitas informações que remetem a provedores simples, mas com grandes conteúdos e grandes informações a compartilhar. Eu acredito muito e estamos prestes a viver toda essa distribuição de riqueza, estamos prestes a viver todos esses momentos que, através da história, vêm sendo cada vez mais boicotados por conta de uma grande elite que participou de vários atos sinistros, né, meus amigos? E para alguns até que conhecem a história de toda a libertação de todas essas contas de garantia global para apoiar as leis de reforma e segurança financeira no mundo todo, né? Como elas foram boicotadas por essas elites, isso gera mortes de pessoas inocentes até hoje, pois eles também lutam com uma agenda de despovoamento muito grande a cumprir, e todos esses blocos econômicos que já a partir de 2008 começaram a se ratificar em prol de uma grande recessão dada pelos Estados Unidos e de uma grande crise que o mundo todo passou em 2008. Blocos nasceram com ideologias até outrora já mencionadas, né? E blocos nasceram, certificaram-se aí após em 2013, 2014, e vem trabalhando afinco, a fim de que possamos, né, atrasar sempre essa agenda, se não neutralizá-la de vez e mudarmos a história, pois somos seres humanos que carecemos também da misericórdia de Cristo, conhecemos, né, a palavra, meus irmãos, e muitos aí conhecem a palavra e acreditam no milagre por simples questão de bom senso, e também por conhecer a palavra, sabem que Deus se manifestou muitas vezes diante de seus povos, e isso está escrito na Bíblia para quem quiser ler, meus amigos, porque eu acho que todo mundo hoje em dia tem uma Bíblia em casa. Leiam várias manifestações de Deus através de seus povos, os libertando de uma grande escravidão, de uma grande opressão, e muito mais histórias além do que são contadas na Bíblia, né, certificadas através desse livro sagrado, mas em vários outros livros também demonstram o poder da grande mão misericordiosa de Deus sobre seu povo. Eu acredito também, meus amigos, e sou um cristão fervoroso, e acredito na bênção e acredito nessas possibilidades. Estou atrás desses assuntos, exponho esses assuntos aí para os amigos, as medidas que isso também se encaixam nas políticas de privacidade da informação global, hoje em dia que é tão manipulada, e agradeço a essas milhares de pessoas que todos os dias enumeram o meu canal. Vamos unidos, meus amigos, pois unidos faremos a diferença, como já foi dito. Certamente, meus irmãos, eu gostaria de dizer
dizer que no contexto histórico, né, esses títulos e todas essas informações de titulares pretendem ser liquidados, né, conforme suas jurisdições, e o que nós sabemos, né, é que os primeiros, que pelo que somos informados, são estes bônus alemães e estes bônus do dragão. São os mais antigos títulos da reivindicação das mesas soberanas que eu conheço. Inclusive essas obrigações chinesas são desde, né, as mais antigas que pude estudar são desde 1910, como eu falo aos amigos, e nunca foram pagas até hoje, por conta de todo o boicote da elite financeira global que já caminha para as suas últimas jogadas neste grande tabuleiro de xadrez, que é o mundo, né, meus amigos? E nesta última quarta-feira, tivemos uma imagem muito melhor de onde estávamos e quando possivelmente o Tier 4B será lançado. Então, eles estão fazendo todo o possível para começar isto antes deste fim de semana. As coisas podem mudar amanhã e podemos ouvir notícias muito melhores. Receberei uma confirmação disso ainda hoje, e se ficarmos líquidos, todos ouvirão a minha comunicação. Todos os detentores estão sendo avisados para permanecer na área de Reno. E essas baleias que ainda estão lá estão esperando pela maior transferência de riqueza que já houve em toda a história deste planeta. E todos nós estamos sendo escolhidos. Portanto, agradeçam todos a Deus por esses dias incríveis que estamos presentes e receberemos. Tem havido toneladas de desinformação vindo de muitos lugares. E como os provedores de minha confiança dizem, isso vai ficar louco quando estivermos chegando ao final. As únicas informações valiosas que você obterá de mim neste momento são para deixar os pés no chão e não depositar sua fé nos homens. Meu trabalho nesse momento é informar o máximo de pessoas possíveis nessa jornada. E para ser honesto, eu não acerto na maioria das vezes, pois é um alvo em movimento. E nesta maioria das vezes, a informação que recebemos pode ser incorreta. De agora em diante, a informação que estamos tendo está nos dando grandes esperanças de pessoas que têm o poder de abrir estes portões. Vamos todos rezar. Ainda é quinta-feira, é um dia fantástico para todos nós. Mantenham as vibrações, sejam pacientes. Isso pode vir a qualquer momento. Observamos também que informações nos dizem para ter fé e acreditar no que não vemos. A recompensa dessa fé é o que nós acreditamos. Não temos a explicação disponível para todos neste momento, mas para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Quando você se concentra em tudo isso, garante em obter informações e seremos abençoados. Temos fé em todo este caminho. Essa jornada terá um fim, e nós, na fé, sabemos que toda essa prosperidade se aproxima. A fé é algo mais poderoso. A fé move montanhas. Há muitos impulsos dados a partir de ontem de manhã para que isso comece o quanto antes. Eles não querem que isso atinja o fim de semana. Então, novamente, estamos sendo informados sobre este grande empreendimento global que será lançado em breve. E estamos vendo isso informado como nunca antes pelas partes de Reno, Miami, Hong Kong, Zurique e outros centros de redenção ao redor do mundo. Vemos também um grande impulso bancário por volta destes 23 países principais. O mundo que conhecemos está mudando
e todos sabem disso. Os que não olham para isso ainda não despertaram. Estão resolvendo e foi movido um grande esforço das equipes para iniciar a versão final do GCR-RV. Essa consciência coletiva irá ajudar isso a acontecer. Vamos fazer parte e ajudar para trazer isso. Vejam este lançamento. Fortemente, isso está acontecendo. Os detentores continuam esperançosos de que possam resgatar essas quantias até o fim dessa semana. Bom, meus amigos, certamente são as últimas comunicações e evidências da inteligência sobre esse processo, sobre os detentores e como envolvem também grandes espiritualistas e projetistas humanitários de um futuro. Essas pessoas continuam em esperança espiritual, esperança celestial, esperança terrena, né, em grandes orações e espiritualidade envolvendo esse processo. Eu digo isso, meus amigos, porque eu me envolvi nesses processos diante de uma grande espiritualidade futura que abrisse mesmo esses portões dessas prosperidades em algum momento, em épocas como agora. Eu ligeiramente não acreditava no atual cenário que isso pudesse acontecer em épocas de 2008 e 2009, quando tive as primeiras impressões com o GCR e com alguns títulos, né, a nível nacional, como os títulos da dívida agrária. Comecei a pesquisar, me interessar, estava envolvido com algumas outras causas meio que humanitárias na área dos animais, né? E meus amigos, pude conhecer algumas formas desses títulos e conheci também detentores desses títulos nesse meio. Né? Certamente, meus amigos, foi a partir daí uma grande luta e conhecimento através dessas informações. Eu via muitos sites que eu pesquisava sendo retirados da internet naquela época. Eu não entendia tanto porquê, aí eu fui entender que alguns certos provedores já na época estavam informando coisas, né, que por volta né, desse grande atentado que tivemos nos Estados Unidos, estavam sendo todos retirados e manipulados em uma grande escala de retirada de informações precisas. Nós sempre somos tendenciados a pesquisar e em meados de 2020, né, a partir de março, em janeiro, fevereiro, março, eu já acreditava que muito possivelmente nós poderíamos estar alcançando esta bênção. Né? Houveram alguns outros percalços, né, em que minhas leituras eu pude ver, né, que era a construção e a fusão do Fundo Monetário Internacional na época, né, que isso ocorreu em 2020 e demorou cerca de uns 6 meses para eles concluírem esse processo, né, também estavam determinando já aonde seria o novo tesouro dos Estados Unidos da América. Isso foi definido, por incrível que pareça, também em meados de 2021, foi onde também, logo em abril, eu já comecei a acreditar que nós alcançaríamos isso, né, em abril de 2021, e trouxe o canal, né, a fim de que não tinha nem, não sabia, né, eu que estaria tomando uma proporção gigantesca, assim como toma hoje, com todas essas pessoas e essas milhares de pessoas inscritas no canal, e eu peço humildemente, continue se inscrevendo, meus amigos, pois eu vou estar compartilhando essas notícias, e se são de serventia dos amigos aí desse lado, se inscrevam, deixem um like, deixem seu comentário, né? As contribuições eu agradeço muito, que Deus abençoe. E desde então, meus amigos, pude observar alguns outros eventos que, segundo o meu humilde conhecimento, ainda necessitam acontecer, muitos deles em escala financeira mais tecnológica, em que caminhamos para isso, e 2022 vem sendo para mim o ano de toda essa tecnologia envolvida,
E eu sempre acreditei que isso terminaria quando terminasse o processo tecnológico, ou pelo menos começaria quando terminasse o processo de reestruturação tecnológica. E vejo isso acontecendo, trago informações sobre isso, meus amigos, estou muito esperançoso com essas últimas informações, né? Eu divido, pois aqui eu acredito que eu estou falando com uma grande família de irmãos, né? Muitos deles, né? Milhares deles eu não conheço, mas saibam que mesmo não os conhecendo, eu oro por todos do meu canal e para que todos possam alcançar o seu caminho e as suas bênçãos, visto que essa bênção maior ainda não chegou para nós, que você possa encontrar o que Deus tem preparado para você na sua vida. Eu oro muito por isso, porque todos nós buscamos alguma coisa nessa vida, nem que seja a essência do real caminho que devamos ir, né? E às vezes esse caminho é doloroso, né, meus amigos? Mas é o caminho da vitória que Deus preparou para você. E nesse caminho aí, né, você vai incomodar muito o inimigo, e dessa forma tem que saber lidar com as adversidades, com os tombos. Não dá para ganhar sempre, né? E a perca faz parte da vitória também, pois não há vitória sem perca e não há perca sem vitória. Os dois fazem um complemento adverso, mas é um complemento. E é assim que nós vivemos, né, meus amigos? É pelo menos assim que eu vivo. Bom, também estamos observando outros provedores, né, que fortemente falam sobre todos estes pacotes soberanos, meus amigos, e a liberação dessas contas de garantia global, que ora parece que estão abertas, ora parece que não, ora parece que eles fazem isso em uma liberação de pagamento controlada e realmente existem muitos detentores muito mais posicionados que os de nível 4A e 4B, que já verificaram suas moedas, estiveram atentos a todos esses processos ao longo dos anos e puderam se posicionar cada vez mais, pois passa ano e vem ano em que isso não é liberado, mais posicionamentos se tomam através desses redemption centers e dessas operações alocadas sobre eles, né? E eu tenho uma fonte idônea de informação que informa severamente alguns dias, né, do mês sobre alguns processos e gostaria de transmiti-los, né? Está sendo um avanço significativo de toda a inteligência e recomendo fortemente que todos estejam atentos a isso de vez em quando. Eu estou recebendo informações precisas que estão dizendo que ontem à noite tivemos informações diretas sobre o grande nível 3. Nos parece que chegou à Europa e ainda falta atingir todo o Ocidente. A Europa é paga com esses detentores soberanos e pagadores e depois os destinatários. Estes soberanos ainda não conseguiram nenhuma porcentagem de acesso, mas foram pagos e suas contas líquidas. Agora, para eles, que eram o restante do nível 3, isso está sendo uma questão de autorização. Os Paymasters de nível 4 estão aguardando essa movimentação inicial da Europa e alguns estão relatando que foram pagos. Esses relatos ainda não podemos confirmar. E estes destinatários de nível 4 estão esperando também para pagarem os seus grupos. Então, quando todos forem pagos, estes níveis farão a liberação controlada para todo o Tier 4, envolvendo o nível 4A e B, pagando a todos ao mesmo tempo. Relatos da CMKX nos disseram, e isso nós não sabíamos, que elas estão sobre o nível final da grande camada Tier 3 e que as reivindicações agrícolas estadunidenses tomaram a camada Tier 3 e os programas e pacotes de prosperidade também. Julgamos que eles começarão a pagar globalmente em algum momento entre agora e este fim de semana.
Sabemos que os Estados Unidos estão melhor que qualquer outros países, mas o Iraque se esforça fortemente para trazer a sua reintegração. Vários grupos fazem várias horas extras nos Redemption Centers no mundo todo, esperando para serem pagos. Estão sendo informados fortemente e foram contatados sobre uma reunião de Reno esta manhã que, nestes últimos meses, seriam financiados. E por enquanto, ainda não foram. Os testes das transmissões de emergência foram feitos, estão atrasados, mas esse plano é um alvo em movimento. Acredito firmemente que os títulos continuam a pagar e eles estarão líquidos até este fim de semana. O mundo, neste momento, está sendo impedido de avançar e equilibrar uma linha muito dura para evitar que nós mergulhemos de cabeça nestes fundos. Disseram-me que esta semana deveremos ver toda esta liquidez de fundos para o nível 4. E isso inicia muitos aspectos da reavaliação, inclusive o GCR. Estes programas, estas informações para todos os Safekeepers Reserves e todos os detentores de títulos soberanos estão sendo definidos. Essas notificações oficiais estão sendo fornecidas a todas as partes envolvidas nos processos de troca e resgate. Novamente, as reuniões de mesa começam a acontecer. Este início de junho está ocorrendo muito bem e ainda estou sendo informado por um pequeno número de participantes desses SKRs e títulos que estão no mundo todo, que este pagamento de 1% será concedido ainda neste mês de junho por meio de um cartão especial. Esses pacotes também serão entregues e temos vários relatórios confirmando as últimas notificações oficiais ocorridas pelos safe links dos e-mails diariamente por esses detentores. Bom, meus amigos, eu sempre quero trazer essas informações a título de conhecimento para que vocês vejam que esse processo ele continua. E como eu creio, e como eu entendo, existem escalas e níveis de pagamento. E certamente todos esses títulos posicionados, eles estão nos níveis bancários, nos tiers que fazem o financiamento global de toda a questão governamental, militar, humanitária, de títulos, já há anos e pretendem ser pagos e liquidados há anos, meus amigos. E como eu digo, alguns títulos, e volto a dizer, para que haja compreensão e os amigos possam entender essa humilde visão do irmão Danilo Sérgio, juntamente com a humilde visão desses provedores, é que os títulos, podemos dizer que foram já emitidos os primeiros títulos nas mesas da China, Japão, nas mesas da Alemanha, e outros países, que na época já faziam reestruturações fora do dólar. Esses títulos, eles já são emitidos desde 1910, os mais antigos, meus amigos, e até hoje não obtiveram liquidez, até hoje não conseguiram alcançar esse momento intransponível que estamos alcançando agora, e eu tenho muita fé nisso. Eu peço aos irmãos que compreendam essas informações e que, se resta fé, além de tudo isso, meus irmãos, tenham uma consciência de que podemos alcançar isso. Eu acredito muito, e inclusive os títulos são verdadeiros, esses bônus são verdadeiros, farão uma reestruturação humanitária muito maior do que deixar as pessoas em uma boa situação financeira, farão uma reestruturação global através de uma redenção muito grande, vinda por parte de uma grande aliança militar que, através de blocos econômicos, conseguiu consolidar as suas atitudes e seus planos militares por trás de toda essa hegemonia da elite global.
E é o que o irmão acredita e transmite a todas essas milhares de pessoas, mais de 12.700 pessoas compondo este canal, e que eu tenho muito respeito e muita admiração também por cada um de vocês. Muito obrigado. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. Healing! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Eu quero colher algumas coisas ainda essa tarde. Como eu sempre digo, eu também vivo em comunicações, recebo comunicações, faço isso paralelamente às minhas obrigações também e quero estar em comunhão e conectividade com cada vez mais amigos. Por isso a inscrição, o like no vídeo é muito importante. O comentário também dá muito engajamento. E essas pessoas também chegando até nós sejam sempre bem-vindas. Fiquem com Deus, amigos. Até mais tarde. Tchau, tchau.